Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. Mais uma terça-feira, chegando direto de Brasília, ao vivo aqui no estúdio da Gerais FM, a repórter Clarice Bernardes. Oi, Clarice, bom dia. Bom dia, Pedro Cunha, bom dia aos ouvintes da Rádio Gerais FM. Direto de Brasília, Álvaro Pereira, seja bem-vindo, Álvaro. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Álvaro. Bom, hoje a gente tem uma apresentação especial, uma videoconferência do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. E hoje, Álvaro, a expectativa é que o presidente fale sobre as políticas ambientais do Brasil, O que a gente pode esperar nesse debate dele, nessa videoconferência? Isso mesmo, Clarice. O presidente deve abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas por volta de 10 horas da manhã, com um discurso virtual, um discurso gravado em vídeo, como serão feitos os discursos de todos os chefes de Estado nessa Assembleia Geral da ONU atípica, em tempos de pandemia. A previsão é que apenas 200 pessoas no máximo compareçam ali presencialmente na sala da Assembleia Geral da ONU. São geralmente funcionários das embaixadas dos diversos países ali representados, do corpo diplomático, porque os discursos todos serão virtuais. Tradicionalmente, o Brasil abre as Assembleias Gerais da ONU, através de seus chefes de Estado, chefes de governo. O presidente Jair Bolsonaro já esteve numa primeira Assembleia Geral e hoje comparece novamente e, assim, num momento de grande expectativa em relação ao que ele deve falar. Por quê? A Assembleia Geral da ONU acontece no momento em que o país recebe muitas críticas internacionais de presidentes de outros partidos, de outros países, também empresários, também lideranças de ONGs, organizações não governamentais ambientalistas, com respeito à preservação ambiental. Críticas à política ambiental do governo. E isso se acentuou muito nos últimos dias por causa da seca, e por causa do aumento dos focos de queimadas, principalmente na Amazônia e, por último, no Pantanal Mato-Grossense. É claro que, a partir de agora, com a chegada das chuvas, esse problema deixa de existir, As chuvas que ocorreram ontem, por exemplo, já reduziram significativamente os focos de incêndio no Pantanal do Mato Grosso, mas, de qualquer forma, o Brasil está sendo muito criticado em relação à política ambiental. Então, a expectativa é que o presidente hoje rebata essas críticas no discurso que fará a partir das 10 horas da manhã. O que o presidente deve usar como argumento para combater essas críticas? Ele vai dizer que, ao contrário do que se diz, nessas críticas que acabam tendo um conteúdo ideológico muito forte contra o governo dele, o Brasil vem sim preservando fortemente o meio ambiente. Que o Brasil é até um exemplo para o mundo em sustentabilidade, na medida em que sua matriz energética é quase toda baseada na energia hidrelétrica e não na energia produzida por carvão. E vai falar também das ações do governo para combater os crimes ambientais. Ele deve se referir, por exemplo, à criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que hoje é presidida pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Deve falar da Operação Verde Brasil 2, que é essa operação de combate aos focos de incêndio na Amazônia e também no Pantanal, que é comandada pelas Forças Armadas. Enfim, ele vai dar a versão do governo. Dizer que, ao contrário do que se fala, o governo tem feito muito para preservar o meio ambiente. Ele deve se referir também, Clarice, ao fato de que o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de alimento para o mundo, ao lado dos Estados Unidos e outros grandes países. E vai dizer que parte dessas críticas podem ser explicadas pela preocupação comercial em relação ao espaço que o Brasil vem ocupando no comércio internacional de grãos, no comércio internacional de carnes. Então, seria também uma forma de conter o avanço do Brasil nas exportações
desses produtos. Então, haveria um interesse comercial por trás dessas críticas dos presidentes, dos governantes de países europeus, principalmente, em relação à política ambiental do governo, que seria uma forma de prejudicar as exportações de produtos brasileiros. Então, com certeza, ele abordará, né, a temática das queimadas, que a gente sabe que vem assustando, né, a população brasileira, dará um respaldo para a gente em relação a essas ações que já estão sendo tomadas e principalmente sobre as questões dos alimentos. Vamos acompanhar, né, esse pronunciamento um pouquinho mais tarde, hoje às 10 horas. O presidente deve ser o primeiro a falar, Clarice, e depois fala o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em seguida fala o presidente da Turquia, depois o presidente da China, o Xi Jinping, e por último, Sebastião Pinheira, que é o presidente do Chile. Nessa ordem, os governantes devem se pronunciar na Assembleia Geral da ONU a partir das 10 horas. Certinho. Álvaro, nesse assunto ainda um pouco de interesse mundial, a gente volta a falar um pouquinho da Covid. Vamos falar um pouco desse cenário no Brasil. Como que a gente está acompanhando a situação atualmente? Tem aumentado? Tem diminuído? Clarice, o dado novo, né, dessas informações colhidas nas últimas 24 horas por esse consórcio de órgãos de comunicação e de imprensa, é que ontem, não é, pela primeira vez, desde o dia 10 de agosto, houve um crescimento no número de mortes em relação àquela média móvel, não é, que é calculada dos últimos 7 dias em relação a dados de 15 dias atrás. Então, desde o dia 10 de agosto, a gente vinha num quadro de estabilidade e até de redução do número de mortes de forma muito significativa. Então, ontem, isso serve apenas de alerta, houve um crescimento de mais 8% nessa média móvel. 8% ainda está naquela faixa de estabilidade, não é? Porque até 15% para mais, até 15% para menos, se considera que esses números ainda estão na faixa de estabilidade. Mas o fato é que nós chegamos até a menos 25, menos 27, e agora subimos novamente para mais 8. Revela uma tendência? É cedo ainda para se falar, porque tivemos apenas o resultado de ontem. Então é preciso acompanhar o resultado de hoje, dos próximos dias, para ver se isso já registra, não é, uma tendência de crescimento no número de mortes, o que não deixa de ser preocupante, não é? Porque a gente acompanha aí que os países da Europa, por exemplo, que tiveram uma redução significativa no número de mortes, no número de pessoas infectadas, começam a enfrentar agora o que eles chamam de segunda onda, não é? Que é, de novo, o crescimento do número de mortes e de infectados em função das medidas que foram adotadas por esses governos para liberar, não é? Liberar a circulação de pessoas, liberar o funcionamento da economia, do comércio, das indústrias, porque também os países não podem ficar parados. Então, a Europa começa a enfrentar essa tendência e tomara Deus que isso não esteja ocorrendo aqui, não é? A gente tem um quadro aí hoje de crescimento do número de mortes em 5 estados, e isso talvez tenha refletido nos números de ontem, porque são alguns dos estados mais populosos. É o caso do Rio de Janeiro, é o caso de São Paulo, e aí é o caso também de Goiás, de Roraima e do Rio Grande do Norte. Mas eu acho que a entrada do Rio de Janeiro e de São Paulo, com um número crescente de mortes e pessoas infectadas, influiu nos números nacionais, nos números de todo o país. Rio de Janeiro, por exemplo, está com um índice de mais 69%. São Paulo, um índice de mais 27%. Aí temos 10 estados numa situação de estabilidade, entre eles Minas Gerais, que vem se mantendo aí numa situação de estabilidade, com menos 14%, e em queda temos mais 11 estados. Então, o que temos que ficar muito atentos é para que isso não represente uma segunda onda também aqui no Brasil, né? As medidas de controle do contágio dessa doença terrível precisam
ser observadas, né? O vírus continua aí ameaçando a saúde e até a vida das pessoas, e é muito importante que a gente não relaxe em relação a isso, né? Que todas as medidas de precaução sejam tomadas, e elas vêm sendo tomadas na maioria das regiões do país. Com certeza, Álvaro, é aquilo que a gente vem falando, né? De cada pessoa fazer sua parte. A gente fala também dos valores de cada cidade que refletem no valor total do estado. E agora, você mesmo disse, o valor referente a cada estado que pode ter causado, né, essa alteração dos 8% no valor referente ao país, né? Então, o que isso proporciona para o Brasil inteiro, né? De poder aumentar, de poder diminuir, das variações, né, que a gente tem cada semana. Então, é tudo muito inconstante, tudo muda muito rápido, né, em relação ao coronavírus, quando a gente fala sobre esse assunto, né? Sem dúvida, né? E o que fica claro em função dos números apresentados agora pelos países europeus é que o vírus segue por aí, né? É uma ameaça ainda permanente à saúde e à vida das pessoas, e todo cuidado é pouco, não dá para relaxar, não. Com certeza, cada um continuar sempre fazendo a sua parte. Álvaro, para hoje, mais algum assunto para a gente falar no Direto de Brasília? Clarice, acho que são os principais assuntos de hoje. Apenas registro aqui para encerrar nossa conversa, que o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, né, o órgão máximo da Justiça do Trabalho no Brasil, aprovou um reajuste de 2,6% nos salários dos funcionários dos Correios, que se encontram em greve desde o dia 10 de agosto. Então o TST aprovou esse reajuste, né, que já vinha sido oferecido pela empresa, e determinou que os funcionários voltem imediatamente ao trabalho. Os sindicatos que representam esses trabalhadores ficam sujeitos, inclusive, a uma multa de R$100 mil por dia, caso essa determinação do TST não seja cumprida com rigor. Os funcionários dos Correios devem se reunir em assembleia amanhã para decidir se permanecem em greve ou se voltam ao trabalho. Mas a tendência é que voltem ao trabalho a partir de amanhã.